Um feliz sábado a todos novamente. Feliz sábado. Que maravilhoso é ter a oportunidade de esquadrinharmos a palavra. O título da nossa vigília é o poder de Deus, e nós sabemos que o poder de Deus manifesta-se na palavra. Eu estava ali pensando, enquanto o Douglas orava, numa experiência que o pastor Henri Feyerabend contou da sua própria história. Quantos aqui conhecem ou conheceu, já ouviu falar no pastor Henri Feyerabend? A maioria. Ele foi um grande homem de Deus, ele foi durante muitos anos um dos membros do Arautos do Rei, bem antigo. E eu me recordo que quando ele era mais velho, ele teria que passar por um processo de amputação da perna. Ele teve um problema e teria que amputar a perna. E aí fez todos os procedimentos, todas as avaliações, e aí ele foi para o hospital para poder passar por essa cirurgia. E aí, enquanto ele estava sentado numa sala, aí pediram para uma psicóloga ir conversar com ele, porque ia ser um impacto bastante grande. A pessoa ia entrar com perna numa sala de cirurgia e sair sem a perna de lá. E aí ele estava sentadinho lá, naquele jeitinho que ele é peculiar, com a Bíblia na mão. E a psicóloga chegou e sentou, falou: posso me sentar uns pouco com o senhor? Ele: pode. Aí o médico saiu, a equipe, e em meia hora, 40 minutos voltariam. E ela falou assim: olha, eu posso conversar um pouquinho com o senhor? Ele: claro, pode conversar. E ele, calmo, sereno. Ele: olha, você sabe que você vai passar por uma experiência que vai mudar muito o curso da sua vida. E aí nisso até tinha um familiar dele, aí saiu todo mundo, né? E não viram como se foi conduzida a conversa. Mas o fato é que depois de mais ou menos meia hora, 40 minutos, quando aquelas pessoas chegaram, ele estava sentado com a Bíblia aberta no colo, a psicóloga chorando muito. E aí a hora que eles falaram: você vai ter que ir agora. E ele levantou: olha, não, aqui ó, está o meu cartão, se você precisar, você pode entrar em contato comigo. E ela, chorando: eu vou entrar sim, pastor, eu vou entrar em contato com você. E ele foi embora, e aquela mulher ali, em vez de auxiliar o paciente auxiliou a psicóloga com a palavra. Irmãos, a verdade é que se passaram tantos anos, né, que o poder da palavra acabou sendo que meio esquecido ou não acessado como deveria ser. Hoje em dia é muito mais comum nós confiarmos no braço de um ser humano que é cheio de falhas do que no braço do Senhor. Se você, por exemplo, tem uma dívida para pagar amanhã, está mais fácil você correr atrás de alguém, pedir o dinheiro emprestado, porque não pode passar daquele momento, do que orar com fé. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor opere um milagre até amanhã, não sei como. Eu conheço muitas histórias do pastor David Kahn, que ele orava para pagar os livros, e de manhã ele ia lá na caixinha do correio e estava lá o dinheiro suficiente para pagar os livros. Um pastor coreano. Mas hoje nós estamos nos afastando muito realmente do poder da palavra. E é claro que isso também não tem ficado sem o seu devido preço. Porque para nós termos confiança em algo ou em alguma coisa, nós precisamos ter intimidade. Por que nós confiamos no pai, na mãe, naquele amigo, na esposa, no esposo, etc.? Muitas vezes mais do que confiamos em Deus. Porque nós temos comunhão, muitas vezes, com essas pessoas, nós temos lida com essas pessoas. Mas o fato é que Satanás coloca tantas coisas na nossa vida e no nosso dia a dia, que a nossa comunhão pessoal com Jesus tem ficado cada vez mais prejudicada, cada vez mais fragilizada, e não tem sido considerado uma necessidade vital, ou seja, algo que não podemos viver sem, o estarmos em comunhão com o nosso Salvador através das Escrituras. Eu quero ler com vocês aqui um texto que está em 1 Coríntios. Vamos avançar vendo alguns textos aqui sobre o poder de Deus. Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 18. O tema da nossa vigília é o poder de Deus. Verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas a palavra da cruz para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Então o que é o poder de Deus?
É a palavra. É a palavra. Veja, talvez hoje a gente olha para essa situação e estamos tão acostumados a não ver a palavra de Deus se encarnar em resultados físicos na nossa frente, que vai ficando para o passado. Nós estamos agora para abrir um novo IAG, agora em Moçambique. Peço até que vocês orem. Vai ser um projeto desafiador, porque, diferentemente de Angola, que nós já temos um IAG, Moçambique tem muita intolerância religiosa. Então lá existem regiões que, se você, por exemplo, propaga o cristianismo, independentemente da denominação, a possibilidade de você perder a vida é muito grande. Nós temos lá 12 obreiros que já estão atuando, e se Deus quiser, pelos próximos dias aí, o meu desejo é ir até lá ter com eles. Mas há 2 semanas atrás, eles me mandaram um vídeo lá, bastante chocante, eu nem vi todo, mas não muito longe de onde eles estão situados ali, a intolerância religiosa é muito grande. Então existem ali alguns movimentos islâmicos radicais, que nem todo movimento islâmico é radical, mas ali existem alguns movimentos radicais, e eles foram à igreja evangélica lá, não sei qual denominação, e colocaram todas as pessoas assim na frente da igreja, com as suas crianças, com todo mundo, e fuzilou todo mundo, mulher, criança, não escapou ninguém, umas 40 pessoas, matou todo mundo. E nenhuma dessas pessoas repudiaram a palavra. Então talvez a nossa falta de interesse em buscar a palavra pode ser que nos faça pagar um preço mais caro mais tarde, porque a gente espera talvez a perseguição vir, espera talvez as dificuldades e a opressão vir, mas a gente não pode esquecer que talvez isso nunca vai chegar aqui no nosso país. Porque as perseguições já acontecem há muito tempo e Satanás não é tolo. Então talvez a gente vai estar vivendo aqui no nosso mundinho, feliz da vida, tranquilo, como se nada fosse acontecer, o mundo pegando fogo. Da mesma maneira que as pragas não serão universais, elas vão ser locais, uma ou outra sim vai ser universal, a perseguição talvez ela não se estenda em todo o globo da maneira que a gente pensa antes do fechamento da porta da graça que vai acontecer. Nós sabemos, por exemplo, que o decreto dominical, como diz Daniel 8:25, por seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão e com paz destruirá o que vive em segurança, ou como Verdade sobre os Anjos 267 diz, ou Manuscrito de Release, volume 1, página 113, diz que sob o decreto dominical o mundo experimentará um período de paz. Então, se a gente fica esperando a guerra chegar aqui para ser reavivado, pode ser que em vez da guerra chega a paz. E aí mesmo que nós não vamos ter forças, talvez, para nos levantarmos e nos posicionarmos pela palavra. E aí sim, quando falar de paz, paz vai vir repentina destruição. E essa repentina destruição que Paulo fala ali, aí sim é uma destruição que vai vir a nível mundial, a nível global. E se eu não estiver realmente fortalecido para passar por essa experiência, eu certamente vou ser derrotado. Veja, eu não critico jamais pessoas que têm medo de inseto, mas às vezes vão pessoas no IAG, e uma vez foi uma dona lá, que o marido desceu do carro, ela não quis descer do carro, uma dona adventista até, porque ela estava de chinelo e não queria correr o risco de pegar terra no pé dela. E aí é claro que cada um tem ali os seus cuidados e tal, mas e se uma criatura dessa, como que ela vai sobreviver num decreto onde vai ter que fugir? Ela não vai conseguir fugir. Então o Senhor tem nos dado um período longo de graça para nós considerarmos todas as coisas e especialmente estarmos fortalecidos na palavra, porque o que me faz ficar à frente de um paredão e ser fuzilado pela palavra é o poder de Deus, e o que me faz pisar na poeira também é o poder de Deus. Deus dá poder para todos nós mediante a necessidade que cada um tem. Se a minha necessidade nesse momento é ter coragem de pisar na terra, clame ao Senhor que o Senhor vai te dar coragem o suficiente. Mas haverá um dia que todos nós vamos ser chamados para testemunhar da palavra de Deus. Vocês já pararam para imaginar durante a Idade Média quantas pessoas tiveram que fazer uma escolha terrível? Ou eu rejeito a palavra e recebo o meu filho de 4, 5, 6 anos, ou eu aceito a palavra e perco o meu filho de 4, 5, 6 anos.
mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar uma situação semelhante a essa. Então, até quando pensamos assim, Jesus poderia voltar logo, penso que quem fala essas palavras são pessoas muito corajosas e espero que estejam bem seguras de si. Porque o que Amós diz? Por que vocês desejam o dia do Senhor? Ele não pergunta isso para o povo? Por que vocês perguntam, por que vocês desejam o dia do Senhor? Vocês conhecem o dia do Senhor? Ele fala, o dia do Senhor é dia de trevas, de destruição, de assolação. Vocês não deveriam desejar o dia do Senhor. Mas, quando nós estamos alicerçados nas Escrituras, que é o poder da palavra, ou como diz ainda o capítulo 1, verso 24, mas para os que são chamados, quer seja gentil, quer seja judeu, nós vamos pregar a Cristo, pois Ele é o poder de Deus. E João 1, verso 1 diz que o Verbo se fez carne e o Verbo é Jesus. E além disso, Romanos capítulo 1, olhem aí comigo. Romanos 1,16, um texto conhecido. Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação. Então o Evangelho é o poder de Deus. A palavra, e quando eu falo a palavra, é a palavra que é escrita no papel, porque existem muitos profetas, até hoje existem muitos profetas, outros que se intitulam profetas, outros são profetas falsos, e quem sou eu para dizer quem é verdadeiro ou falso, porque nos últimos dias as pessoas teriam sonhos. Mas aqui nós estamos falando da palavra, do Verbo encarnado na palavra, Jesus Cristo. Essa palavra, irmãos, ela é segura, fiel e infalível. Quando nós olhamos para Mateus 3, ali nos é dito que Jesus foi conduzido ao deserto. Um pouco antes de ele ser conduzido ao deserto, nos é dito que ele foi batizado pelo profeta João. E logo após o seu batismo, diz o texto que o céu se abriu e do céu foi ouvida uma voz que disse, eis o meu filho amado. João ouviu aquela voz, Jesus ouviu aquela voz. A irmã White fala no Desejado, no capítulo da tentação, que até Satanás ouviu aquela voz e tremeu, ela fala. Muitas pessoas que estavam ali ouviram aquela voz. Ou seja, aquela voz foi uma voz real, tão real quanto todos estão aqui a ouvir-me falar. Jesus então sai do batismo e foi para o deserto, ou foi conduzido ao deserto a fim de se preparar para a sua missão, que seria salvar a humanidade. Muita coisa estava em jogo, né? Como diz Miqueias, nesse momento Jesus saiu para o deserto para recuperar o quê? Miqueias diz que Jesus foi ao deserto, seja bem-vindo, meu amado, para recuperar o domínio que havia sido perdido. Ganhado com quem? Perdido por quem? Ganhado por Satanás, perdido por Adão. Jesus foi com uma mega missão. Se ele fracassasse nessa missão do deserto, a humanidade toda estaria perdida. Então a missão que Jesus foi desempenhar no deserto foi uma missão sumamente importante. Então eu imagino que cada passo que Jesus dava eram passos cheios de consciência, de razão, de foco, de objetivo, entendendo muito bem o que estava em jogo. E o que estava em jogo naquele momento? Toda a humanidade. Não só a humanidade, mas o que estava em jogo? A estabilidade do universo. Porque se Jesus fosse derrotado naquele momento do deserto, como Deus ficaria? Vocês entendem? Satanás provaria Jesus, Jesus teria que ser fiel em um extremo, como diz o Desejado na página 116, diz que ele seria tentado 100 vezes mais do que qualquer ser humano já foi tentado. Se ele fosse derrotado, o universo inteiro ia falar, quer dizer que é assim, se nem ele, que é seu filho, pôde suportar a tentação, como é que você espera que alguém suporte? Como é que você espera que o ser humano suporte alguma coisa? Ou seja, seria um atestado de tirania na conta de Deus se Jesus fosse derrotado no deserto. Então, um peso tremendamente
pesado, até sendo redundante, estava nos seus ombros. Então, cada passo de Jesus precisava ser dado com plena consciência. Ele não poderia contar com nada sensorial ou correr o risco de contar com algo sensorial. Ele precisaria estar numa plataforma extremamente segura. Satanás, desonesto como é, entretanto esperto também como é, ao invés de tentar Jesus na primeira semana, não fez. Ao invés de tentá-lo no 20º dia, não fez. Ao invés de tentá-lo no 30º dia, não fez. Mas o fez no 40º dia. Ah, mas lá na internet teve uma pessoa que fez um jejum de 40 dias. Eu não duvido em que você vai estar num ambiente plenamente fresco, com temperatura controlada, tomando todos os cuidados, talvez hidratando-se, entrando na água, ficando até o pescoço, igual alguns fazem. Não sei, talvez é possível que alguém não morra. Outra coisa é fazer isso num deserto, onde você se desidrata com 2 dias, uma desidratação profunda. E no 40º dia, Jesus começa a ficar já cambaleando. E a senhora White fala que as pedras do deserto eram parecidas com o quê? Pães. Com pães. E com certeza Jesus olhava para aqueles pães e falava: nossa, como eu gostaria de comer um pão desse. Como eu gostaria de tomar um cálice de água bem fresquinho. Irmãos, nesse momento, o discernimento sensorial de Jesus começou a fazer o quê? A falhar, porque ele era humano. Se ele estivesse lá tranquilo, de perna cruzada, no deserto, 40 dias depois, ele não poderia ser o nosso Salvador também. Ele sentiu todo o peso das intempéries daquele deserto. Tanto que nos é dito que ele estava como? Desfigurado. Quando ele voltou, ninguém conheceu ele. Com certeza sua pele já estava soltando, com buracos no rosto de ferida, exposto a animais. Então ele estava desfigurado. As pessoas não reconheceram quando voltou aquele moribundo, parecendo uma múmia do deserto. E então as percepções sensoriais de Jesus começam a falhar. E aí Satanás pensa: agora é o momento. Agora é o momento, agora eu vou vencê-lo. Esta é a minha grande oportunidade. E, na verdade, o texto diz isso, que Satanás falou: esta é a grande oportunidade que eu tenho. Talvez eu jamais terei outra de derrotar o Filho de Deus. Jesus estava tão debilitado que quando Lúcifer chegou, ele não reconheceu. Ele achou que era quem? Vocês sabem quem que ele achou? Que era o anjo que foi enviado a Abraão. Talvez ele até se personificou igual aquele anjo. Ele achou que fosse o anjo que tinha sido enviado a Abraão. Falou: Abraão, seu sacrifício foi aceito, não precisa matar Isaac, acabou a prova. Então aquele mesmo anjo apareceu lá para falar: Jesus, acabou a prova, você venceu e tal, pode transformar as pedras em pães agora. Aquela prova foi tremendamente desafiadora, porque uniu-se não só o desejo de matar a fome, mas a inclinação natural de Jesus de sair daquela situação. E Jesus olhou para Satanás então e disse: bom, eu ainda me lembro que 40 dias atrás eu ouvi uma voz do céu que disse: este é meu filho amado. Então, isso para mim basta. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas Jesus seguiu esse caminho? Não. O desejado diz que Jesus se lembrou desta experiência, fortaleceu-se, mas defendeu-se com assim diz o Senhor. Por quê? Jesus estava num momento muito debilitado, então não era seguro ele confiar nas suas percepções, quer seja auditivas, palativas, táteis. Ele não confiou em nada disso. Por quê? Porque ele poderia ser derrotado se ele confiasse nisso, ainda que a experiência tenha sido real. Irmãos, eu já volto nesse raciocínio, mas eu queria falar um pensamento para vocês. Nem tudo que é real é verdadeiro. Vocês entendem isso? Nem tudo que é real é verdadeiro. Eu me lembro que uma vez eu tive uma sinusite muito forte e uma pessoa falou: olha, vamos fazer um escalda-rosto. E aí colocou aqui uma bacia de água morna, bem morna na temperatura ambiente, um pouquinho mais quente para poder
eu colocar o rosto nela e depois colocava o rosto na água bem fria. E aí a água bem gelada, ficava ali o que eu aguentasse. E aí depois colocava na água morna para poder, né, trazer a temperatura ideal novamente, e fazia isso durante 10 minutos. A primeira vez que eu meti o rosto na água gelada, e a água estava bem, numa temperatura muito agradável. A hora que eu coloquei o rosto dentro da água morna, parecia que ia arrancar a pele do meu rosto. Parecia que aquela água estava fervendo. E aí eu tirei o rosto e falei, nossa, mas essa água está quente. Aí eu botei a mão. Não está quente não, está bem morninha. Não tá... Realmente poderia derramar em qualquer parte do corpo que está agradável. Então eu pergunto, a minha sensação foi real ou não? Foi real, mas ela foi verdadeira? Não. Então veja bem, nem tudo que é real é verdadeiro, mas quando eu digo nem tudo é real, talvez seja real mesmo. Eu não fingi, eu não brinquei, realmente estava muito quente para a pele do meu rosto por causa da temperatura. Então confiar nas nossas percepções sensoriais não é seguro. Não é um guia seguro. Confiar na nossa disposição de temperamento ou de ânimo durante um dia para interpretar as questões da vida também não é seguro. Porque talvez um dia eu chego e falo assim, e aí amigão, faço uma brincadeira, bato aqui, ele retribui, poxa, que cara legal. Mas talvez aquele dia que ele está aborrecido, eu faço a mesma coisa e falo, cara, me deixa, rapaz, que palhaçada, e vai ficar chateado. O problema está em mim ou na maneira que ele vai interpretar a minha atitude, uma vez que o seu estado de espírito naquele dia está ruim? Vai ser porque ele está num dia ruim. Então nós não podemos interpretar as questões da vida baseada na nossa disposição de espírito ou no nosso ânimo daquele dia. Por quê? Porque senão eu posso cometer injustiças. Não é diferente com a palavra. Às vezes a situação pode ser real, mas talvez ela não vai ser verdadeira. Olhem uma experiência aqui, para vocês terem uma ideia, em Zacarias capítulo 7. Olhem aí, Zacarias 7 comigo. Todos estão lá em Zacarias 7? Zacarias 7:5 diz assim: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, vocês jejuaram para mim? Uma pergunta: o jejum foi real? Não, o jejum foi real? Foi, porque durante 70 anos, esses 2 períodos do ano, eles faziam o quê? De fato, eles jejuavam. Mas foi verdadeiro? Não. Foi real, mas não foi verdadeiro. Então, veja bem, amados, eu acho que é um risco grande, até essas falas assim que às vezes a gente ouve, né? Mas Deus falou comigo, eu ouvi, ou eu senti. Outro dia uma pessoa que foi para Capitólio e está lá até hoje e que tem me amolado muito, mas é uma moça lá que falou que Deus falou para ela que ela iria casar comigo. E aí ela se mudou para lá, já está lá 1 ano, no meu encalço, e se vê que é uma pessoa talvez que não desfruta muito bem da sanidade mental. Mas ela afirma piamente que Deus falou com ela. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa voz que fala no nosso ouvido. Não só em coisas estrambólicas igual essa, mas até no dia a dia, até nos pequenos detalhes. Por quê? Porque chegará um momento em que o nosso discernimento vai ser tão sacudido, tão sacudido, tão sacudido, perseguição, prova e tantas coisas, que se nós não viarmos o nosso discernimento na palavra, pode ser que sejamos enganados. Jesus aqui defendeu-se usando a palavra. Ele disse: nem só de pão um homem viverá. Ele fez uma coisa simples, segura, ele seguiu assim diz o Senhor. Porque em Deuteronômio disse, né, que mesmo em uma situação extrema nós devemos pensar que nem só de pão um homem viverá. E assim ele venceu todas as tentações. Ele não se fiou em situações sensoriais.
E olhem esse aspecto um pouco mais profundo ainda em 2 Pedro. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Verso 14. Aqui é Pedro falando. Sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo. Qual tabernáculo? Não é o templo. O tabernáculo é o próprio corpo dele. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me havia revelado. Pedro falando, olha, breve eu vou morrer. E realmente essa carta que foi escrita pouco mais de 1 ano antes da morte de Pedro. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais a lembrança das coisas que eu tenho falado. Ou seja, o profeta pode passar, mas a palavra permanece. Porque não nos fizemos saber o poder da vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque conviveram com Jesus. E em que momento que eles viram a majestade de Jesus? Verso 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, quando estávamos no Monte Santo. A que experiência que Pedro está se referindo? A transfiguração. Ao Monte da Transfiguração. Irmãos, no Monte da Transfiguração aconteceu uma coisa muito extraordinária, que talvez o mais perto do que a gente consegue pintar esse quadro é vendo aqueles desenhos lá japoneses, com aquelas bichinhos lá, né, os Cavaleiros do Zodíaco, aqueles desenhos lá, que irrompe aquela glória e passa por uma transformação. A gente não consegue nem imaginar o que é ver Jesus, por exemplo, ser glorificado na frente de você assim. E aparecer ainda, apareceu ainda Elias e Moisés glorificados. E eles viram aquela cena e olharam e ficaram impressionados. Assistiram essa cena. Não foi uma cena, não foi um sonho, foi algo real. Eles viram, eles estavam ali sentados e viram esse desdobramento sobrenatural diante deles. E eles falaram, ó, isso foi muito relevante. Mas o que é mais relevante? Veja o verso 19. Mas temos mais firme a palavra dos profetas. O mas faz o que aqui? E contraponto. Contraste. Então o que é mais relevante do que Pedro ver Jesus se glorificar? É a palavra dos profetas. Irmãos, a Bíblia é muito mais segura até do que a gente vê. Veja, Pedro, ele não sonhou, não foi alguém que falou para ele que Jesus ia glorificar-se, não foi ninguém que fez isso, ele viu. Ele viu Elias, que não havia morrido, ele viu Moisés, que morreu e ressuscitou, ambos glorificados. Ele viu Jesus glorificando-se, com certeza deve ter existido anjos ali ao entorno deles. Mas no quesito sustentação de fé, Pedro nos leva para onde? Para a palavra. Olha, isto foi importante, mas mais importante, mais poderoso do que essa experiência que a gente teve, é a palavra. Nesse sentido, muitas pessoas falam, mas se eu visse um anjo, a minha vida religiosa seria diferente. Se eu visse um milagre, a minha vida religiosa seria diferente. Irmãos, isso não funciona. Porque na Bíblia nós temos até profeta que deixaram de ser profeta. Balaão era um profeta e falava com Deus, recebia mensagens. E o que aconteceu com esse profeta? Caiu em apostasia. Então, a dureza do coração não é quebrantada quando Deus fala com a pessoa e o Senhor fala, olha, eu estou aqui, Silverino, não tenha coração duro. A dureza do coração é quebrantada ao estudarmos a palavra. E é isso que o Senhor espera que façamos, porque o poder de Deus está na sua palavra. E aí alguém pode pensar, mas
eu já tenho observado a palavra, eu já tenho estudado a palavra, eu tenho buscado o Senhor e nada muda. Irmãos, da mesma maneira que Jesus se tornou um verbo encarnado e a palavra de Deus morava no coração dele, a palavra também precisa morar no nosso coração. Nós precisamos buscar do Senhor sabedoria e forças para entender o que precisamos fazer para termos uma comunhão mais íntima com Ele. Nós, como povo de Deus, temos uma missão especial. E se nós não nos atentarmos para esta missão especial que nós temos, certamente nós não vamos ter a experiência que os homens do passado tiveram. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 155, diz assim: Israel fora separado por Deus dentre todas as nações, a fim de se tornarem luz e iluminarem as trevas predominantes no mundo naqueles dias. Então o objetivo de Deus para Israel é que eles fossem luz, que a luz de Israel brilhasse. Segunda-feira e terça-feira eu vou ter que ir ao consulado americano, que eu vou ver se eu tiro o meu visto, que me fizeram um convite para pregar lá nos Estados Unidos. Então, segunda e terça eu preciso ver a questão do meu visto. E aí eu contratei, solicitei uma agenciadora para me ajudar em toda a tramitação, que é muito mais prático. E aí essas pessoas pegaram vários dados, muitos documentos, mas o que me intrigou mesmo foi, há uma semana atrás, que eles marcaram uma reunião comigo, a agenciadora, e falaram: olha, a gente tem que marcar um horário que a gente vai ligar para você e vamos preparar você para a entrevista com o cônsul. E aí nós vamos dar várias diretrizes, vamos passar para você algumas perguntas que geralmente são feitas, para você ir preparado. E aí quando foi, eu acho que terça, agora passada, marquei uma hora, me ligaram, e aí a moça falou: olha, não vai demorar mais do que 15 minutos. Falei: ok. Ela: tá bom, a primeira pergunta que eles vão fazer é tal. Aí você vai respondendo. Aí ela falou: quanto ao aspecto de como você vai se apresentar, ela falou assim: olha, não vá de roupa esporte, ou vá de roupa social ou esporte fino. Tenha cuidado para que a roupa esteja bem passada. Não vá com roupa amarrotada ou com roupa suja. Se você usa barba, apare a barba. Se você não usa barba, faça a barba bem feitinha. Faça o cabelo, vá penteado. Ela até falou assim: evite gestos muito exagerados assim ao falar com o cônsul. E falou uma série de coisas e eu pensei: se eu pregar isso, talvez dentro de uma igreja adventista hoje vão me chamar de fanático. Para comparecer diante de um cônsul. Olha as orientações que são dadas. Irmãos, e é claro que a lição fica, né? Como a gente muitas vezes se apresenta diante de Deus? Será que temos algum cuidado? Se a gente for lá falar com o cônsul de qualquer maneira, nem receber a gente, ele recebe. Ou só vai olhar na nossa cara e falar: olha, está reprovado o seu visto. Então, quando Deus fala que Israel foi chamado para ser a luz do mundo, e nós entendemos que isso transborda para os nossos dias, que nós somos o Israel espiritual, o pensamento básico é que a luz, ela faz um contraste com as trevas. Mas se eu, na verdade, estou parecido com as trevas, que luz há em mim? Quando nós olhamos para a história de Salomão, no livro Profetas e Reis, na página 32, diz assim: durante a primeira parte do reinado de Salomão, eles se tornaram a luz do mundo. Então, pelo menos durante um pequeno período da história de Salomão, eles conseguiram cumprir isso. Eles se tornaram a luz do mundo. Por quê? Porque eles começaram a viver de acordo com a palavra. Se vocês olharem o capítulo 10 de 1 Reis, diz que as pessoas vinham dos rincões da terra e se apresentavam ali para conhecer Salomão. E tudo o que acontecia na casa de Salomão chamava atenção. O capítulo 10 diz que até a comida de Salomão chamava a atenção das pessoas. As vestes, a postura deles, toda a vivência deles chamava a atenção das pessoas que iam até ali. Então, meus amados, a palavra é o elemento fundamental
E é a palavra que Deus vai utilizar para realmente ressuscitar a nossa vontade. Amém. É a palavra que Deus vai utilizar para ressuscitar a nossa vontade. E veja bem, eu quero até ver com vocês uma história aqui de 1 Reis, capítulo 13. Porque hoje em dia há muitas palavras sendo pregadas, né? Eu até fecho com vocês com essa história aqui. Olha aí, 1 Reis, capítulo 13. É uma história bem conhecida. É a história do homem de Deus que foi até Samaria, em Betel, e clamou contra Jeroboão, que tinha feito um ídolo em Betel. E aqui no capítulo 13, no verso 1, diz, o homem de Deus... 13, capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1 diz, um homem de Deus veio de Judá. O verso 5, um homem de Deus. O 6, duas vezes, um homem de Deus, um homem de Deus. O 7, um homem de Deus. O 8, um homem de Deus. É o mesmo homem. O 11, homem de Deus. O 12, homem de Deus. O 14, homem de Deus, homem de Deus. E assim segue. A expressão homem de Deus vai repetir-se várias vezes nesse capítulo, para a gente ter certeza de uma coisa: este homem era um homem de Deus. Mas eu pergunto para vocês, um homem de Deus, ele pode errar? Pode. Quando ele erra? Quando deixa de ouvir a voz de Deus. Quando ele deixa de ouvir a voz de Deus, quando ele deixa de seguir a palavra de Deus. Deus falou assim para este homem: você vai até Samaria, você vai clamar contra o altar. Eu vou operar um milagre, porque a hora que você clamar contra o altar, o boi vai rachar no meio, um boi de ouro, e o boi rachou no meio, ele viu isso acontecendo. E o verso 9 diz: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comereis pão, nem bebereis água, e nem voltará pelo caminho que foste. Esta foi a ordem de Deus. Nos versos anteriores, quando Jeroboão viu aquela situação, o braço dele se tornando leproso e depois sendo restaurado, Jeroboão falou assim: olha, fica, come, bebe, descansa. E aí no verso 8, o homem de Deus diz: ainda que você me desse a metade do seu reino, eu não comeria pão, não beberia água e não ficaria aqui. Ainda que você me desse a metade do seu reino. Eu quero que vocês analisem comigo que aqui existe um elemento também engano. Porque esse homem aqui aparentemente está ostentando uma fé forte, né? Ainda que você me desse a metade do seu reino, e era grande, era muito dinheiro. Ele poderia dar um baú de tesouro para ele e ele ia. Então, eu não faria isso. Verso 11. Mas morava em Betel também um profeta velho. E o Profetas e Reis, na página 106, diz que este era um falso profeta e ele era mentiroso. Esse profeta aqui. Então o Espírito de Profecia é uma bênção. Ela fala ali que ele era um falso profeta e era um profeta mentiroso. Então ele quis fazer uma brincadeira ou fazer qualquer coisa com este homem de Deus. E morava em Betel, verso 11, um velho profeta. E vieram os seus filhos e contaram: pai, aconteceu isso lá em Betel. E disse-lhe seu pai: por que caminho foi? Foi por ali. Então disse a seus filhos: pega o meu jumento, eu vou atrás dele, que eu quero que ele volte aqui. Verso 14. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então disse ele: vem comigo, volta à minha casa, come pão e bebe água. Esta ordem está em harmonia com a ordem que foi recebida de Deus ou está em conflito? Está em conflito. Mas é quem que está falando aqui? É um profeta também. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem tampouco tomarei água neste lugar. Verso 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, ali não beberás água, nem voltareis pelo caminho por onde vieste. E o profeta velho disse: olha, uma convenção de profetas, porque eu também sou profeta. Eu também sou profeta. E como tu,
E um anjo do Senhor, agora há pouco, me falou, dizendo, faze-o voltar para ele comer pão e beber água e descansar. Quer dizer, pela metade do reino ele não ficaria, mas ficou. Aí eu pergunto para vocês, há contradição nesta revelação de luz aqui? Sim. Então percebam, amados, o que tem acontecido muito hoje é luz velha sendo removida por luz nova e a gente não tem percebido. A luz nova, como nos é dito que haveria nova luz, ela sempre deve fazer o que com a luz velha? Confirmar e... mas nunca remover. Então, luz nova não deve remover luz velha, ou luz que já foi dada. Hoje surgem muitas ideias que são luz nova, só que essa luz nova tem feito o que com a luz antiga? Ao invés de ampliá-la? Está removendo. Ou apagando a luz que já existe, ela brilhando em seu lugar. Então essa história é fantástica porque ela apresenta a ideia de que luz nova, ela sempre vem para corroborar com antigos ensinamentos. Ela vem para reviver antigos ensinamentos. Mas alguém pode pensar, mas Moisés falou que podia, por exemplo, comer carne e a irmã White falou que não podia comer carne. Então é luz nova removendo luz velha. Se eu olhar superficialmente, quando Deus estabeleceu através de Moisés uma dieta que tinha alimento cárneo, a dieta que foi estabelecida foi a melhor dieta possível para a situação que o povo vivia, para promover o quê? Melhor saúde. Num cenário diferente, anos mais tarde, foi feita uma adaptação na dieta. Mas qual era o foco desta adaptação na dieta? Promover ainda mais saúde e não remover. Então, luz nova não deve remover luz velha. E esse profeta velho falou, eu sou profeta como você, ou seja, da mesma maneira que Deus fala com você, Deus fala comigo. Irmãos, esse profeta aqui que era homem de Deus, ele confiou o quê? No discernimento de outro. Olha, é muito arriscado quando a gente faz isso. A esposa, em questões de fé, não deve confiar no discernimento do marido. Em questões de fé, o marido não deve confiar no discernimento da esposa. Nós devemos confiar em quê? Ou em quem? Na palavra de Deus. Eu tenho visto nas minhas andanças muitos homens ou mulheres que confiam no discernimento dela ou dele tomarem caminhos totalmente contraditórios e do contrário talvez poderiam até remover aquela pessoa do fosso. Mas por confiar no discernimento dele ou dela ou de quem quer que seja, a pessoa acaba tomando caminhos que não são os melhores. Este profeta, ele era um homem de Deus, ele teve um pequeno vacilo e perdeu a vida e perdeu a salvação por isso, como vamos ver. Era para ele ter indagado, não. Entre confiar no seu discernimento e no meu discernimento, eu prefiro confiar no meu discernimento, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu vi agora há pouco, sei quais foram as orientações de Deus, e vale lembrar que nesse momento, nessa história, o que estava sendo confeccionado? A palavra. Nós estamos com essa experiência construindo a palavra. Ou seja, é quando a experiência humana está se tornando o verbo encarnado. Então, em vez do indivíduo pensar, não, eu não vou confiar no discernimento de outro, eu vou confiar na palavra do Senhor. E o verso 21 diz, pois não guardaste o mandamento do Senhor. Então, na verdade, o que Deus estabeleceu de não voltar, não comer e não beber e não ir pelo mesmo caminho, era um mandamento. Era um mandamento de Deus. Mas aí, ele confia no discernimento de outro. Também eu sou profeta, igual a você. E um anjo do Senhor me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar para a sua casa, dê a ele pão e dê a ele água.
Deus tinha mudado. Deus tinha mudado. Verso 19. Assim voltou o homem de Deus com o velho profeta. E comeu pão, bebeu água e descansou tranquilamente. Verso 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha o feito voltar. Irmãos, esse profeta era um falso profeta, mas nesse momento, o que Deus fez com o falso profeta? Usou ele. Deus usou o falso profeta. Deus usou ele sendo falso profeta? Sim. Foi relevante? Uma hora usado, outra hora não usado. Foi relevante o que Deus fez Balaão pronunciar? Foi bênção, né? Foi relevante, né? Números 24, ali está nada mais, nada menos do que a profecia predizendo o nascimento de quem? De Jesus. E os magos do Oriente estudavam qual profecia? A de Moisés? Não, a de Balaão. Então foi muito significativo o que Balaão falou. Então nesse momento o que Deus faz? Deus realmente toma aquele falso profeta e fala por ele. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto você foi rebelde à ordem do Senhor, e não guardou o mandamento que o Senhor Deus te ordenara. Antes, voltastes, comeste pão, bebeste água neste lugar, o que o Senhor dissera para não fazer. Por isso, certamente, não comerás pão, não beberás água. Por isso, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Verso 24. E quando ele estava indo embora, um leão à beira do caminho o matou e o despedaçou. Por quê? Porque ele não se atentou para a palavra do Senhor. Talvez se isso acontecesse de maneira literal, a gente sempre iria ter mais cuidado de aceitar a palavra do Senhor e não tomar outro caminho, né? Mas o leão que hoje ruge ao nosso redor não é um leão físico, é Satanás. Então, amados, toda vez que alguém vier com um novo ensinamento, vamos ter esse discernimento. Isso está ampliando, corroborando ou está removendo luz já estabelecida? Silvio, lê esse parágrafo aqui de baixo, a segunda citação. O que está preto? A segunda citação. Tem-me sido feita a pergunta: pensa que o Senhor tem qualquer nova luz para nós como um povo? Respondo que Ele tem luz que para nós é nova, e todavia é preciosa luz antiga que há de brilhar pela palavra da verdade. Então é uma nova luz, mas que na verdade é uma antiga luz. Só que para nós é nova. Que para nós é nova. Irmãos, então a palavra de Deus, ela se renova, mas ela não se remove. Renovar e remover são coisas diferentes. E nós precisamos buscar segurança onde? Na palavra de Deus. Jesus vencia as tentações como? Com assim diz o Senhor. Eu penso que se nós fizéssemos o teste de aplicar isso no nosso dia a dia, nos cercar, fazer um muro de proteção com textos bíblicos. Se o homem está na rua e ele é casado ou não, mas se uma mulher com escassez de roupa passa do lado dele e ele tem tentação de olhar, ele pode lembrar de Jó 31:1. Fiz uma aliança com o Senhor e lhe dei os meus olhos. Como poderia eu olhar para uma mulher? E recita esse texto. Se você já comeu o suficiente e já está cheio e fala: mas esse estrogonofe está bom, acho que eu vou comer mais um pratinho. Mas o bucho já não aguenta mais, como diz um vizinho lá, que o bucho já não aguenta mais. Aí você pensa o quê? Nem só de pão o homem viverá. E aí você começa a fazer um muro em redor de você mesmo de textos das Escrituras. E esses textos certamente vão nos proteger. Eu digo porque eu tenho sido muito protegido de muitas coisas, por isso que eu tenho memorizado muitos textos. Sempre que eu vejo um texto assim fantástico, eu memorizo. E nos momentos da tentação, o que eu faço? Eu cito esses textos. Irmãos, e tem texto para todo tipo de tentação.
Eu acho que Satanás ainda não conseguiu inventar uma tentação que não tem um texto para ele. A gente memoriza esses textos e esses textos vão ser uma bênção para a nossa vida. Jesus sempre dizia isso. Tanto que tem um texto da que ela fala que os colegas de Jesus achavam ele chato. Porque tudo que eles vão brincar disso. Ele não vou brincar disso porque eu me deleito na lei do Senhor. Vamos fazer aquilo, eu não faço isso porque os mandamentos de Deus. Tudo ele tinha um assim diz o Senhor. Tudo ele tinha um assim diz o Senhor. E eu penso que se nós realmente de todo o coração buscássemos as Escrituras, haveria texto para tudo. Olha um texto que outro dia eu vi em 2 Crônicas 26. Diz assim: Uzias era um grande amigo da agricultura. Então até quem gosta de plantar, mas está desanimado, diz: Senhor, eu quero ser amigo da agricultura igual Uzias. Ele gostava tanto da agricultura que ele construiu inúmeros celeiros. E ali diz também que ele até inventou máquinas agrícolas. O texto diz isso, que ele inventou máquinas agrícolas. 2 Crônicas 26. De tanto que ele gostava da agricultura. E aí o texto diz, ele era um grande amigo da agricultura. Então se você não gosta de mexer com a horta, fala: Senhor, reivindica a promessa. Porque vai ter texto para tudo, irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos fazer experimentar o poder da palavra, assim como muitas pessoas no passado tiveram o privilégio de experimentar. Que o Verbo encarnado possa também ser encarnado no nosso coração. Amém. Amém? Nós vamos orar, mas eu gostaria que todos participassem da oração. Porque eu sei que para sermos realmente reavivados pela palavra, o Senhor precisa quebrar o nosso coração. Então nós vamos cantar em forma de oração o hino 502. Aí os músicos tocam aí o mais suave possível e vamos orar todos juntos.